Você já se sentiu que a vida estava te chamando para algo que você não sabia explicar, mas que não dava mais para você ficar ignorando? Talvez tenha sido um sonho, uma sensação de arrepio ou aquele momento em que o silêncio é tão profundo que a alma fala mais alto que os pensamentos. Hoje eu quero te contar uma história, a minha história, a história do nascimento de um projeto que não começou como um plano de negócios e nem como uma ideia brilhante da noite para o dia. A história que eu vou te contar hoje nasceu de um chamado profundo, que é o chamado da minha alma. E eu espero que você fique comigo até o fim desse vídeo, porque lá no final eu vou te guiar a encontrar a tua própria alma dentro da minha escola e encontrar coisas que já existem dentro de você. Vamos junto? Antes de existir a escola da alma, existia eu, uma mulher uma buscadora, em busca de sentido, em busca de respostas e em busca de um lugar no mundo. Eu estudava, eu lia, fazia cursos, mas sempre sentia que tinha ainda alguma coisa para fazer, estava faltando alguma coisa. Era como se as peças ainda não se encaixassem perfeitamente. E aí eu passei por alguns momentos de dor, de vazio, de sentir que estava fora do meu eixo, momentos que eu olhei para o céu e perguntei por que eu e qual o sentido disso tudo. E a vida, com a sabedoria que tem, não me respondeu com palavras, me respondeu com experiências. Hoje, olhando para trás, eu percebo que cada ferida, cada ausência, cada lágrima estava preparando o terreno. Porque antes desse algo novo nascer, a terra, a minha terra interna, precisava ser mexida. Eu me lembro do momento em que eu percebi, não dava mais para seguir ignorando o que eu sentia. Não foi em um único dia, tá? Foi um processo. Foram sinais, foram sonhos recorrentes, foram conversas que me encontravam por acaso, um arrepio que surgia quando eu falava de certos temas, e aí aos poucos as peças foram se encaixando e aconteceu. Em uma meditação profunda, eu senti como se uma energia estivesse me envolvendo e uma frase ecoou dentro de mim. É hora de abrir a escola da alma. Eu confesso que na hora nem eu acreditei em mim mesma, eu sorri, fiquei pensando, como assim escola da alma, né? Quem sou eu para criar algo assim? E aí eu me lembrei, o universo é sábio, e eu me lembrei de que eu fui por 22 anos educadora. Eu educava adultos, jovens, crianças, idosos, principalmente na área de tecnologia educacional. Em 2018 foi quando eu vivi o meu maior momento de dor na vida. E foi uma dor... Primeiro começou no emocional, por eu não estar mais feliz vivendo a vida que eu estava vivendo. E depois veio no físico, quando eu descobri um possível câncer de tireoide e numa necrose nos meus gânglios linfáticos do pescoço. E aquilo foi muito chocante para mim. Foi quando eu cortei e foi quando eu recomecei a minha vida. É como se eu tivesse dado um corte seco ali na minha história e eu recomecei. E aí em 2019, 2020 eu me torno psicanalista clínica, terapeuta sistêmica. Eu começo a trabalhar com curas e são coisas que me mexem muito até hoje. E nesse processo, encontrando pessoas, escutando histórias de dores, histórias de processos difíceis, eu fui me ligando e fui entendendo por que não unir a pedagogia que eu já tenho, que eu sou pedagoga de formação inicial, eu sou educadora. Por que não unir isso às terapias, à psicoespiritualidade,
Por que não unir? E aí, aos poucos, vem surgindo essa ideia. Inicialmente foi uma ideia, a Escola da Alma. O meu coração sabia que eu estava falando sério. O meu coração reconheceu. E naquele momento que o meu coração aquietou e concordou comigo, foi quando eu disse sim. E aí eu encarei o desafio. E a partir daí, tudo começou a se alinhar, como se o universo estivesse esperando que eu aceitasse, como se estivesse esperando o meu sim. E aí começa a minha gestação. Aquilo que estava no invisível começa a se tornar visível. É quando aquele projeto começou a nascer. E era um projeto espiritual que precisava de tempo para se materializar, mas eu fui anotando tudo, ideias, nomes, formatos, possibilidades, fui estudando muito. E o nome Escola da Alma, ele não foi pensado, ele foi recebido. Como se em algum lugar ele já existisse e estava só esperando para que eu relembrasse. Eu fui desenhando como ela poderia ser um espaço de cura, de aprendizado, onde a espiritualidade, a ancestralidade, a psicoespiritualidade, o autoconhecimento, tudo isso vai se encontrar num lugar único. Mas gestar um sonho, sabe, também é enfrentar alguns medos. E eu tive dúvidas. Será que as pessoas vão me entender? Será que eu vou dar conta? Será que eu estou pronta? E cada vez que essas perguntas vinham, algo maior respondia dentro de mim: confia, você não está sozinha. E assim como uma gestação de um bebê, a Escola da Alma foi nutrida, com muito cuidado, com muito silêncio, com amor, até ela estar pronta para vir ao mundo e para eu vir aqui na internet falar com vocês. E a minha ideia virou realidade, a escola nasceu, chegou o dia, o primeiro encontro da Escola da Alma. E eu me lembro de cada detalhe, o cheiro do ambiente, a energia das pessoas, a emoção no meu peito. Esse primeiro encontro não foi necessariamente ainda com alunos, foi um encontro mais burocrático, um encontro para tomada de decisões, um encontro para a Escola da Alma criar realmente a forma que ela vai ter inicialmente. Nesse momento, a Escola da Alma ela ainda é online. Mas já existe um projeto de um futuro bem próximo, onde ela realmente vai existir num espaço físico, que vai ser um espaço físico muito bacana, onde realmente nós vamos ter uma escola, mas não é uma escola comum. E nessa reunião, enquanto eu falava com as pessoas, eu sentia que não era só eu que estava ali, era a minha história, eram os meus ancestrais, todas as minhas vivências guiando cada palavra naquele momento. Então eu vi nos olhos das pessoas que estavam ali comigo o que eu nunca vou esquecer, o reconhecimento, como se elas estivessem dizendo silenciosamente: eu também precisava disso. E naquele dia eu tive a certeza que a Escola da Alma não era mais sobre mim, era sobre nós. Eu preciso que vocês entendam que na minha vida a Escola da Alma é mais que um projeto, a minha missão, é o meu propósito. A Escola da Alma nasceu com esse propósito simples, profundo, de despertar e de curar. Despertar quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui. É um espaço para quem quer mais do que respostas prontas. É para quem quer se reconectar com a essência, lembrar que a vida é muito maior que as rotinas e as obrigações que esse sistema nos impõe. E não se trata de ensinar verdades prontas e absolutas, porque quem me dera, eu não tenho esse poder, mas de abrir portas para que cada um descubra a sua própria verdade no seu momento. A escola vai começar transformando muitas pessoas, porque ela também me transformou. Todo esse processo me transformou muito. E durante a minha clínica, cada encontro, cada história, cada cura que acontece, me cura também. E isso que me levou para a Escola da Alma. E agora, eu quero falar com você que está me assistindo. Qual é o chamado que a sua alma tem sussurrado, ou às vezes até gritado, e que você ainda não atendeu? Que sementes estão guardadas dentro de você, esperando o momento certo para serem plantadas? Feche os olhos por um instante. Respira fundo e sente. Porque talvez a sua escola da alma já esteja aí dentro de você. E tudo que ela precisa é que você diga um sim. Presta atenção.
E eu quero dizer aqui para você que eu sou profundamente grata por você ter ficado comigo até aqui. A Escola da Alma, ela nasceu do meu chamado, mas existe para despertar o seu. Se essa história tocou teu coração, compartilha. Quem sabe ela não é a resposta que você ou alguém próximo a você está esperando. E eu te convido para conhecer mais sobre a Escola da Alma, para participar dos próximos encontros, porque aqui é só um spoiler do que a gente vai começar a fazer. E te convido a caminhar comigo nessa jornada de despertar, porque quando a alma acorda, a vida começa a florescer. Vamos junto?